Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns exercícios de meditação em combinação com a árvore da vida da Cabala. Eu coloquei uma iluminação melhor, o som ainda não é dos melhores, né? Mas eu procurei colocar uma iluminação melhor no vídeo de hoje. Exercícios de meditação em conjunto com a árvore da vida da Cabala. Quem escreveu muito sobre técnicas de meditação relacionadas à Cabala foi o Aryeh Kaplan. Esse livro aqui, Meditação e Kabbalah. Com certeza ele conhecia muito profundamente desses exercícios meditativos avançados. Aqui no Ocidente, a maioria das pessoas, quando vai procurar sobre meditação, acaba ficando bem no básico mesmo. E eles ficam só na parte de relaxamento, como um tipo de terapia. Mas existem exercícios mais sofisticados, mais complexos, mais avançados dentro da Cabala, sem precisar recorrer exclusivamente a escolas orientais, como o budismo, hinduísmo. Dentro da Cabala, que é um sistema ocidental, já existem técnicas muito avançadas. Nesse livro aqui, o Aryeh Kaplan, ele fala de vários, né? Ele fala de várias técnicas, vários exercícios. Esse livro, na verdade, ele explora qual é o papel da meditação através da história da Cabala. Então ele acaba falando desde o início, né? Desde as escolas mais antigas, qual era o papel da meditação nessas escolas. Então ele acaba falando muito da história da Cabala. Algumas advertências para quem quer se engajar nesses tipos de exercícios, porque eles acabam gerando alguns efeitos. Se a pessoa faz corretamente, seguindo os métodos corretos, eles acabam gerando alguns efeitos psicológicos, até visuais. Aqui tem um comentário sobre o Rabi Akiva. Ele diz: como perito na ciência da meditação, era de se esperar que encontrássemos um Rabi Akiva familiarizado com as várias manifestações dos mais altos estados de consciência. Uma importante experiência nos altos estados meditativos é a sinestesia, onde os sons são vistos e as cores ouvidas. Dito e feito, sobre o versículo: e todas as pessoas viram as vozes, Êxodo capítulo 20, versículo 15, Rabi Akiva declara que eles viram os sons e ouviram visões, o que constitui um exemplo claro de sinestesia. Como Rabi Akiva tece comentários sobre esse estado, é altamente provável que ele o tenha experimentado. Um comentário sobre o Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E todas as pessoas viram as vozes. O Aryeh Kaplan comenta que esse é um exemplo de sinestesia, quando os sentidos são misturados, quando o indivíduo está num estado mental que ele consegue enxergar o som. O som ele acaba vendo como se manifestando como se fosse cores. É um estado de sinestesia muito comum no uso de substâncias psicoativas, enteógenos, mas nesse caso relacionado a estados mentais. O que acaba confundindo muita gente. Quando tem esses efeitos, se a pessoa não estiver preparada, acaba sendo confundida.
Outro comentário sobre Abraham Abulafia, um dos grandes expoentes aí de técnicas de meditação, um grande cabalista que escreveu muito sobre técnicas de meditação. Um comentário do Abraham Abulafia. Uma advertência especialmente forte é feita contra o diletantismo espiritual. Se uma pessoa se envolve nos mistérios como um capricho, sem preparação, ela poderá ser destruída, tanto espiritual quanto psicologicamente. Ao enunciar esta advertência, Abulafia escreve ao não iniciado: sua mente ficará confusa, seus pensamentos confundidos, e você não achará qualquer modo de escapar dos devaneios mentais. O poder de sua imaginação subjugará, fazendo imaginar muitas fantasias totalmente inúteis. Sua faculdade imaginativa ficará mais forte, enquanto seu intelecto ficará debilitado, até que seus devaneios o lançarão em um grande mar. Você nunca terá a sabedoria para escapar disto, e então se afogará. Uma advertência do Abraham Abulafia sobre quem tenta alcançar altos estados mentais sem estar preparado. Ele acaba sendo levado por devaneios, né? Outro comentário aqui do tradutor, né? Uma parte fala sobre escolas ocultas de cabala prática. Ele faz um comentário, né, sobre essas escolas ocultas de cabala prática, né, os métodos que eles usavam. Outros tinham metas questionáveis, como sorte em jogos de azar. Encontramos fórmulas para o amor, algumas que até mesmo envolvem contato físico com a mulher desejada. Algumas práticas incluem o uso de ervas, possivelmente psicodélicas. Em geral, não é difícil entender por que essas práticas eram amplamente condenadas ou, pelo menos, desencorajadas por cabalistas envolvidos em meditação séria e análise filosófica. Aí a nota do tradutor é a seguinte: através de alguns tipos específicos de meditação relacionado às esferas, é possível chegar-se a um nível de expansão da mente que superaria de longe a descrição do uso de qualquer tipo de droga, e com uma vantagem: sem efeitos colaterais. Essa é a nota do tradutor, não é? Nessa parte aqui do livro, um pequeno trecho que ele aborda algumas técnicas de cabala altamente questionáveis, né? Entre elas o uso de substâncias psicoativas. Então a nota do tradutor é que alguns exercícios meditativos relacionados às céfiras acabam gerando efeitos muito além do uso de drogas, de substâncias psicodélicas, e que não causam os efeitos colaterais. Eu já escrevi sobre isso no meu livro Meditação e Cristais, um guia prático. Vou deixar o link aqui embaixo. Meditação e Cristais, um guia prático. Tem uma parte que eu falo sobre exercícios meditativos relacionados às céfiras da árvore da vida, da cabala. Então, como eu disse antes, a maioria das pessoas aqui no Ocidente que começam a se interessar por meditação acabam ficando só no básico mesmo, o básico do básico, só mesmo com um tipo de terapia, só para relaxar mesmo. Porém, é possível ir além, é possível alcançar estados muito mais elevados. Então, eu vou passar apenas uma indicação de alguns exercícios relacionados à árvore da vida, alguns exercícios meditativos relacionados à árvore da vida da cabala. Como eu disse, eu já escrevi sobre isso no meu livro
Meditação em Cristais, um guia prático, o link está aqui embaixo. Exercício de meditação, geralmente tem o preparo, o indivíduo é indicado que ele vá para um lugar calmo, sossegado, que ele tranquilize a mente. Esse seria o preparo inicial. Muitas preocupações vêm na mente, é normal, tem que deixar esses pensamentos externos virem e passarem. Até alcançar a tranquilidade, esse seria o preparo. Então, partindo para a árvore da vida, meditando na séfira mais baixa, Malkuth, que representa o plano físico, a Terra, seria uma pré-meditação, uma preparação para ir para estados mais elevados. Nessa séfira, meditando é uma preparação para ir para estados mais elevados. Então, o indivíduo aumenta o nível e vai para a séfira Yesod. Então, é uma associação que ajuda a alcançar esses estados mais elevados com as cores, né? O praticante deve visualizar essa cor violeta. E nesse estado aqui, Yesod, ele deve procurar elevar mais o estado mental dele. Depois, aumentando ainda mais o nível, ele deve ir para Hod. E nesse estado aqui, tem mais a ver com criatividade, tem mais a ver com as forças sutis. Esses são os aspectos que devem ser trabalhados nesse estado aqui. E visualizando a cor laranja, né, que ajuda nesse estado. Depois, Netchá, aqui essa séfira verde, o indivíduo deve aumentar o nível meditativo e o foco dessa séfira é positivismo, aprofundamento, e ele deve visualizar essa cor verde, subindo mais o nível meditativo, Tiferet, aqui no meio, a séfira amarela, tem a ver com equilíbrio. Ela está bem no meio, tem a ver com equilíbrio. Nesse estado, o praticante deve visualizar a cor amarela mentalmente e deve procurar o estado relacionado a equilíbrio, né? Equilíbrio não é restrição, equilíbrio é todos os aspectos de modo equilibrado. Aumentando mais o nível, Gevurah, esse estado aqui dessa séfira vermelha, ele deve visualizar a vermelha, que tem a ver com severidade, tem a ver com emoções fortes. É isso que o praticante deve buscar nesse estado. Ele deve visualizar a cor vermelha e deve buscar essas emoções fortes que são relacionadas a essa séfira. A próxima séfira é Chesed, que é azul, que significa misericórdia. Chesed é o aspecto altruísta de compartilhar. Então o praticante deve visualizar a cor azul e deve focar nesse estado de ser generoso, né? O aspecto de ser generoso. Esse é o estado nessa séfira, meditando nessa séfira, Chesed. Subindo mais, tem Binah. A cor é um cinza escuro e ela representa o caos primordial. Todas essas três aqui são as mais elevadas e a meditação relacionada a elas é a meditação em estado mais elevado. Binah, que tem essa cor cinza escuro, representa o caos primordial. Esse é o estado que deve ser procurado pelo praticante, o caos primordial. A origem de todas as coisas, né?
é o que está na origem do universo, o caos primordial. A próxima Séfira é Shokmah, também chamada de Rokhmah. Ela é um cinza claro que representa a luz velada. Ela está do lado aqui do pilar da direita, que é do lado de compartilhar. Então, ela tem essa ênfase, o desejo de compartilhar e também a anulação do ego, né? O estado mental que muita gente relata ao usar substâncias psicoativas. Muita gente fala quando usa cogumelos, psilocibinos, né? Eu senti um estado de anulação do ego, meu ego se desfez. Esse estado pode ser alcançado sem o uso de substâncias psicoativas, meditando nessa Séfira, que é Shokmah. Você deve anular o ego e você deve buscar esse estado de comunhão com o todo. Esse é um estado muito avançado, os praticantes que conseguem alcançar e manter, né? E por último, Keter, a coroa lá em cima, a mais alta, que é o estado de manifestação do absoluto, né? Por isso ela está aqui no topo. Ela é branca, que representa a luz pura. É o estado de manifestação absoluta. O estado mental de manifestação absoluta. Essas são algumas dicas de exercícios meditativos relacionados à árvore da vida da Cabala. Como eu disse, eu já escrevi sobre isso no meu livro, Meditação em Cristais, um guia prático. Tem um link aqui embaixo. Muito obrigado quem vem acompanhando o canal, quem apoia o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Para me incentivar a continuar produzindo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo. E muito obrigado quem vem apoiando o canal. Valeu!